Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para uma aula de História na companhia da nossa intérprete Elisângela. Essa aula que vai falar dos povos pré-colombianos, maias, astecas e incas. Qual o objetivo da nossa aula? Descrever as formas de organização das sociedades nativas americanas, conhecer e valorizar, a complexidade social, cultural, tecnológica dessas sociedades dos povos originários aqui da América antes da chegada dos europeus. Galera, antes da chegada dos europeus, o continente americano, ele era habitado? Se a sua resposta para essa pergunta for sim, quais povos habitavam a América antes da chegada dos europeus? Antes da chegada dos europeus, viviam milhares de povos aqui na América, como os incas, os astecas, os maias, os guaranis, os tupis, os olmecas e tantos outros povos, Esses povos possuíam uma cultura própria, com conhecimento em diversas áreas, conhecimento científico, conhecimento técnico, construção de grandes obras de engenharia, por exemplo. Então vamos resgatar aí a história e a complexidade dessas civilizações, dessas cidades, desses povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus. Galera, é possível a gente perceber um sentimento eurocêntrico com relação às culturas americanas antes da chegada dos europeus. Sentimento eurocêntrico é a gente colocar como mais importante a cultura europeia, E essa ideia de que os europeus trouxeram o progresso para a América ainda é muito presente, que o que é feito na Europa, o conhecimento científico europeu, ele era superior ao conhecimento científico que nós tínhamos desses povos aqui na América e também muito do que acontece nos dias de hoje, Qual é a sua opinião sobre essa percepção? Como que você entende isso? Como que você elabora uma reflexão sobre essa visão eurocêntrica da cultura dos povos americanos, Será que realmente os povos ameríndios, eles eram inferiores como os europeus os consideravam? Como que é essa relação, O que você pensa sobre isso? Gente, estima-se que na América, antes da chegada dos europeus, viviam cerca de 57 milhões de pessoas, povos que a gente pode chamá-los de povos ameríndios, de povos originários da América ou mesmo de povos pré-colombianos, Então, até o ano aí de 1492, a chegada de Colombo na América, nós tínhamos esses povos vivendo, Povos aí com uma multiculturalidade étnica, povos com técnicas e conhecimentos avançados que precisam ser estudados e a gente precisa valorizar esses saberes, esses conhecimentos dos povos que aqui habitavam. Então, quem eram esses povos que habitavam? Eram diversos povos que viviam aqui no território americano, desde a América do Norte, os indígenas norte-americanos, até os indígenas que viviam aqui na América do Sul, aqui no Brasil, como, por exemplo, os tupis e os guaranis. Possuíam cultura e organização social diferentes entre si. Não havia uma unidade de cultura, uma unidade de organização dentre esses povos que ocupavam vastas regiões, desde a América do Norte até aqui na América do Sul. Em algumas regiões, a organização da sociedade ela era mais complexa, sociedades hierarquizadas, povos aí que construíram verdadeiros impérios. Em outras, nós vamos ter aí os povos nômades, para que você entenda que havia essa diferença cultural, de organização étnica desses povos que ocupavam a América antes da chegada dos europeus. Lembra que a gente não vai dizer da descoberta da América ou da descoberta do Brasil, uma vez que nosso continente já era habitado aí por essas populações ameríndias, povos pré-colombianos ou povos nativos da América. Olha aqui para vocês entenderem, eu trago esse mapa aqui dos métodos de subsistência e algumas características desses povos. Em amarelo, os caçadores-coletores. Então, a grande maioria, parte aí, praticamente toda a América do Norte e parte da América do Sul de caçadores-coletores. Sociedades agrícolas simples, aqui na região norte e nessa faixa da América do Sul e na América Central. E as sociedades agrícolas mais complexas, aqui na América Central e aqui na América do Sul, como, por exemplo, os povos incas. Gente, trago uma atividade para vocês. Olha o que diz aqui, sobre os povos que viviam na América antes da chegada dos europeus, nós podemos afirmar que... Traga aqui as opções de resposta e a gente corrige juntos essa atividade.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade. Então, sobre os povos que viviam na América antes da chegada dos europeus, nós podemos afirmar que apresentavam essa diversidade cultural. Uma questão bem tranquila, acredito que você não tenha tido dificuldade em responder essa questão, essa nossa atividade. Os povos ameríndios, né, os povos pré-colombianos aqui na América do Sul. Entre 3 a 16 milhões de povos. A gente não tem como afirmar com precisão. Então são aí estimativas dessa população. No Brasil, a gente tem uma estimativa que viviam entre 6 a 10 milhões de indígenas aqui na América do Sul. Então esse número aí entre 3 e 16 milhões, né? Então vão ocupar as diversas áreas, né? Tanto no Brasil como aqui na região dos Andes, né? E aqui nessa região dos Andes nós vamos ter aí um povo bem específico, né? Uma civilização importante que é a civilização dos Incas, né? Que vão ocupar principalmente essa região aqui no Peru. Então aí você lembra, né, desses países citados aqui, ó, onde fica a localização desses países. Então a gente tem essa marcação na América do Sul e a gente olha esse mapa aqui, ó. Então Peru, Bolívia, Equador, Colômbia. Os povos incas, eles ocupavam essa parte aqui, né, da Bolívia, principalmente aqui no Peru, a cidade de Cusco, cidade de Machu Picchu, chegando ao Equador e à Colômbia. Então ali vai se desenvolver a civilização inca, né, nessa região dos Andes aqui, essa civilização importante, uma civilização complexa e que dominavam as técnicas de construção, né, as técnicas de construção de cidades, aquedutos e templos religiosos. Então aqui o mapa da América do Sul para que a gente localize o território inca nessa região aqui da Bolívia, Peru, Equador, né, uma parte do Chile e chegando até a Colômbia. Galera, os povos incas, né? Então o império ali ele vai durar entre o século XV e o século XVI. Como eu disse a vocês, um povo que traz esse conhecimento, né, esse domínio de técnica e dessa sociedade mais complexa que existia nesses povos incas. A agricultura, praticava a agricultura da batata, da agricultura do milho, né? O milho acaba sendo um elemento típico dessa região, assim como a batata e o feijão. Eles eram politeístas. O que eram, né? Essa cultura politeísta é aquela cultura que vai falar para a gente que eles tinham vários deuses, né? A cultura cristã, que vai ser trazida, né, aqui para a América no século XVI, ela é monoteísta. Povos incas de cultura politeístas, né? Uma invenção curiosa que eu trago para vocês é o quipu, ou quipo, que é um sistema de contagem através de cordas. Então eles já dominavam aí nessa questão do cálculo, essa questão da matemática. Trago aqui uma representação, né, do que é esse quipu, que eles faziam essa contagem, né, faziam as anotações das transações comerciais, inclusive, através desse instrumento aqui desenvolvido pelo Império Inca. Galera, sistema de irrigação e de técnicas de irrigação desenvolvidas, né, não para o período, mas eram técnicas desenvolvidas, como a gente vê aqui, por exemplo, as curvas de níveis, né, nesse sistema de irrigação, de captação de água, né, principalmente na região dos Andes. Então nós vamos ter cidades construídas aí no topo das montanhas, né, com mais de 2.000 metros de altitude. Vão construir estradas ligando essas cidades, né? Essas estradas, elas têm lá os resquícios, né? A gente tem os vestígios dessas estradas até os dias de hoje, essas estradas de pedra construídas, né, aí nos Andes, né, como a gente vê aqui nessa região montanhosa, e essas estradas aí para a criação da comunicação, serviço de correio, e para que essas cidades pudessem, então, ter uma ligação entre uma cidade e entre outra cidade, o desenvolvimento aí dessas estradas, né? Era um povo com um desenvolvimento muito avançado, né? Essa ideia de que os portugueses vieram para cá para trazer o progresso, ela acaba sendo discutida e caindo por terra. Por quê? As sociedades, como a sociedade inca, ela tinha sim o seu desenvolvimento e ela tinha também o seu progresso, tão importante ou mais desenvolvido do que foi trazido pelos europeus quando vieram para cá colonizar no início do século XVI. Gente, trago essa atividade aqui, pega ali o teu caderno, copia as questões do seu caderno e nós vamos responder e a gente corrige juntos essa atividade aqui, né? Qual a localização do Império Inca? Vamos relembrar ali o mapa, né? E apresente 2 características do Império Inca. Vou deixar aquele tempo na tela e a gente volta a fazer a correção da atividade.
Pessoal, voltamos com a correção da nossa atividade. Então eu perguntei para vocês, né, qual a localização do Império Inca e apresentar aí duas características da civilização Inca. Bom, a localização do Império Inca é na América do Sul e ele vai abranger aí, né, parte do Chile, Bolívia, principalmente o Peru, né, as cidades ali que eram, né, as cidades importantes do Império no Peru, chegando até a Bolívia e o Equador. Duas características, né? A questão da religiosidade, eles eram politeístas, isso significa que eles cultuavam vários deuses e praticavam a agricultura, né? Já tinham um domínio sobre a agricultura de produtos como a batata, o milho e o feijão. Os povos incas, eles eram governados, ele tinha um governante, né, que era o chefe supremo desse povo. Aqui, Atahualpa, que é o 13º Inca Cusco, o 13º governante desse império, e ele era reconhecido tanto pela sua liderança religiosa quanto militar. Então ele era, né, ele que coordenava, ele que administrava, ele que era a liderança religiosa do império, ele também que era a liderança militar e administrava o império. Ele era considerado filho do deus Sol dentro dessa cultura politeísta e por isso ele era adorado então como uma divindade por aquelas pessoas que faziam parte da civilização Inca. Trago aqui uma representação do Atahualpa, 13º Inca de Cusco. O Inca significa imperador, né? Então ele que administrava. E nesse slide aqui, gente, trago a cidade de Machu Picchu, né? Essa importante cidade, um patrimônio que a gente tem aqui, que a gente tem no Peru. Essa cidade, acredito que você já ouviu falar dessa cidade, né? Ou no teu livro didático, ou aí você já estudou sobre essa cidade. É uma cidade pré-colombiana, ou seja, ela existia antes da chegada de Cristóvão Colombo aqui na América. Ela está localizada no topo de uma montanha, a mais de 2.400 metros de altitude, o que dificulta a chegada nessa cidade, né? É um sítio arqueológico, então você precisa ter permissão, né? Os turistas precisam ter permissão para chegar até a cidade de Machu Picchu, e ela está tão no alto da montanha, tão escondida, que ela só foi descoberta no século XX, em um sobrevoo, né? Um avião que passava ali, uma expedição, e eles visualizaram a cidade de Machu Picchu, para que a gente entenda, né, como será que eles construíram essa cidade, levaram esses blocos de pedra, né, numa altitude de 2.400 metros, realizaram a construção de edifícios, né, de edifícios religiosos, de edifícios administrativos, e ligavam a cidade de Machu Picchu, a cidade de Cusco, por exemplo, e a outras cidades da região através das estradas. E aí a gente entende esse desenvolvimento da técnica, né? Esse desenvolvimento aí das construções, né? O desenvolvimento do cálculo, da geometria na construção de uma cidade tão importante que foi para o Império, no topo da montanha, a 2.400 metros de altitude. Convido você para fazer essa atividade aqui, ó. Sobre a civilização Inca, nós podemos afirmar que as opções de resposta e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, sobre a civilização Inca, qual a alternativa que você marcou como alternativa correta? Vamos fazer a correção, né? Eles eram excelentes engenheiros e arquitetos. Nós vimos aí a construção de cidades no topo de montanha, né? Como a cidade de Machu Picchu, a 2.400 metros de altitude, e esse conhecimento em arquitetura e engenharia, em construir, né? As construções religiosas, né? As construções civis, né? As construções que eram utilizadas para a administração da cidade. Galera, a América antes dos europeus, habitada aí por uma quantidade muito grande de povos, que a gente pode chamá-los de pré-colombianos, ameríndios ou os povos nativos aqui da América. Então eram povos que habitavam desde a América do Norte até a América do Sul. Estima-se aí em torno de 50 milhões de pessoas que viviam na América antes da chegada dos povos europeus. Eram povos que iam desde sociedades, né, desde povos nômades a sociedades mais complexas, desde povos que eram caçadores-coletores a povos que desenvolveram verdadeiros impérios, como o Império Inca aqui na América do Sul. Destaco para vocês, então, né, os povos maias, os povos astecas e os povos incas, que a gente deu uma olhadinha na cultura, na religião, né? Povo Inca aqui na América do Sul, ali onde hoje é Chile, Bolívia, principalmente no Peru, Equador e Bolívia, ocupando essa faixa de terra aí próxima à Cordilheira dos Andes e à Cordilheira dos Andes, né? Eles dominavam um sistema avançado de construção civil, tinham desenvolvimento técnico, tinham conhecimentos de engenharia, tinham conhecimentos de arquitetura, né? Eram politeístas, a gente viu aí, né, que o imperador era chamado de Inca, então, né, o próprio nome do império dava o nome do imperador, que era o chefe militar e era também o chefe religioso. Os incas, eles habitavam aí as regiões elevadas dos Andes e praticavam a agricultura do milho, da batata e do feijão. Galera, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado da aula, até mais. Tchau, tchau.